Gravando, gravando, som ok, tela ok, maravilha, gravando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que o trabalho de vocês, né, a sua P2 esteja já em andamento. Mas eu fiquei devendo para vocês uma aula para a gente fechar aquele assunto de medidas de posição, medidas de dispersão. Né? Falei que eu iria trabalhar um pouquinho de probabilidade, mas eu vou deixar a parte de probabilidade para P3. Eu vou falar um pouco sobre a associação entre as variáveis, que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês agora, para não embolar as coisas. Tá? Senão eu vou colocar informação nova no meio do caminho, aí a gente atropela tudo, vocês já estão fazendo o trabalho. Tá? Então a gente vai deixar a parte de probabilidades para P3. Ok? Vamos lá, então vou ficar pequenininho, vou para o quadradinho. Cadê quadradinho, quadradinho? Yes! Quadradinho. E vamos prosseguir o nosso estudo. Tá? Então, só para lembrar onde estávamos falando sobre medidas resumo, né? Que engloba medidas de posição, medidas de dispersão. Então, na aula passada, nós trabalhamos bastante o conceito mais formal, né, de média, mediana, trabalhamos moda, trabalhamos variância. Na verdade, média, mediana e moda trabalhamos na P1 já. Nós introduzimos o conceito de desvio médio e variância. Desvio médio, variância e desvio padrão. Vamos retomar esses conceitos. Tá? Então, olha só. A média, como todo mundo sabe, né, isso aqui já todo mundo já sabe calcular lá desde o colégio, né? É simplesmente a soma de todos os termos dividido pelo número de termos que você tem para calcular. Já vimos isso, já trabalhamos com a notação sigma, então para quem está enferrujado aí devido ao corona, né? Somatória, tá? Lembrando, notação sigma. Ele é o sigma maiúsculo, certo? Ou seja, somatória dos termos xi, ou seja, x1, x2, x3 e assim por diante, até o xn, dividido por n. Como você pode representar também a média? Vamos supor que o termo x1 ele apareça duas vezes. Né? Então, em vez de fazer x1 mais x1, você coloca duas vezes x1. Tá? No caso em que xn, xi aparece n vezes, se xi ocorre n vezes, basta você multiplicar, né? Em vez de fazer xi, 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 xi. Não, você faz n vezes o xi. Tá? E aí, no final das contas, você, mesma coisa, divide pelo número de ocorrências total. Tá? Aqui seria, na verdade, o n, nesse caso, n seria... n seria n1 mais reticências mais nk, somando todo mundo. Tá? É a famosa média ponderada. Né? Se um termo ele equivale ou ele ocorre n vezes, você tem que multiplicar por n. Tá? Aqui eu tenho o cálculo da média em termos da frequência relativa. Aqui. Se Fi é a frequência relativa, tá? Eu não preciso dividir por nada, porque a frequência relativa já é uma proporção. Tá? Ela é uma proporção. Tá? Que a gente gosta de colocar isso em porcentagem. Vou colocar entre parênteses para vocês, entre aspas, né? Ou porcentagem. Não é necessariamente uma porcentagem, é só uma proporção. É só um número entre 0 e 1. Tá? Mas os mortais, quem não faz um curso de exatas, se adapta melhor à informação de porcentagem. Então, para fazer a média é a porcentagem vezes o número, mais a porcentagem vezes o número.
ou melhor, mais rigorosamente, frequência relativa vezes o número. Frequência relativa vezes o número, e assim por diante. Tá? Sem precisar dividir por nada. Vimos também o conceito de mediana. Será muito importante para nós. Mediana. O que a mediana faz? Ela pega o termo central. E qual que é o efeito da mediana? Se você pega o termo central, significa que a mediana, muita atenção aqui, ela corta a tua amostra em 50% para um lado e 50% para o outro. É isso que a mediana faz. Eu não estou dizendo que aqui o desenho é bonitinho, que ele é simétrico. Não, estou dizendo que tem metade para um lado, metade para o outro. Isso é o que a mediana faz, tá? Lembrando, pessoal, que a mediana ela é mais estável que a média, tá? Se eu colocar um último número e multiplicar ele por 1000, a mediana não se altera, tá? Agora a média se altera. Lembrando que isso caiu para nós na P1. Tá? Então temos as seguintes medidas de dispersão, além das medidas de posição. O que diz a medida de posição? Ela te dá uma informação acerca da tua distribuição, né? Acerca dos teus dados. E a medida de dispersão? Ela te dá uma informação acerca da geometria. Tá? Então vou colocar aqui entre aspas, né? Nem precisa ser entre aspas porque é isso mesmo. Tá? Geometria dos dados. Lembra aqui que a variância dizia, vou comentar já o desvio médio, tá? Mas vocês lembram o que a variância dizia? A variância dizia se a curva ela estava magrinha ou se ela estava gorda. Variância pequena, variância grande. Só para a gente recordar, né? Nós temos aqui o desvio médio, tá? Que é o módulo da diferença entre as ocorrências e a média. Tá? Por que a gente não trabalha, não é uma boa, na verdade, trabalhar isso sem o valor absoluto, né? Então aqui, ó, nós fizemos um exemplo em sala e tiramos o valor absoluto, calculamos em vez de colocar módulo, colocamos só o parênteses, né? Se tivéssemos somatória de parênteses xi menos x barra, tudo isso dividido por n, com i indo de 1 até n, isso é a mesma coisa que 1 sobre n, vou fazer as contas aqui, ó, 1 sobre n, somatória com i indo de 1 até n, de x i menos x barra, certo? O que seria isso daqui, ó? Se eu tirar o parênteses, o que acontece? Né? Vai ficar 1 sobre n vezes... Preciso tomar cuidado para minha cabeça não cobrir aqui. Vai ficar 1 sobre n vezes somatória de xi com i indo de 1 a n menos 1 sobre n, fiz a distributiva, vezes, eu peguei o x barra e fiz menos x barra, menos x barra, menos x barra, menos x barra, fiz isso n vezes. Isso então dá n vezes x barra. Vai cortar o n com o n, e o que acontece? O que dá 1 sobre n vezes somatória de xi com i indo de 1 até n, menos x barra. Isso é o próprio x barra. Vai ficar
x barra menos x barra, que dá 0. Vou arrumar esse 0 aqui, ficou ruim. Então, sempre que eu fizer... Ficou horrível esse 0, mas tudo bem. Sempre que eu fizer o desvio médio sem o módulo, sem o valor absoluto, sempre vai dar 0. As diferenças vão se compensar e vai dar 0. Tá? Então, por isso, o desvio médio ele é útil quando você tem as barrinhas, né? Quando tem o módulo. Agora, muito mais útil do que o desvio médio, a gente quase nem usa o desvio médio. O que a gente usa muito é o desvio padrão e a variância. Então, esses aqui, ó, tá? Variância, desvio padrão, são importantes que constem na tua P2, na tua análise. São medidas muito importantes. Né? O que a variância e o desvio padrão dizem? Se a curva tá magrinha ou se a curva tá gorda. Tá? Vamos supor que, olha só, pensando lá no corona, tá? Tô falando aqui, tá, às cegas. Eu não olhei para esses dados, eu não olhei para o conjunto de dados. Mas vamos supor que você calcula a idade média, pega todas as pessoas falecidas, tá? Quem veio a óbito pelo corona. Calcula a idade média. A idade média das pessoas deu 80 anos. Não, mentira, deu 70 anos, vou colocar um número mais baixo. Bom, tem dois cenários para que essa idade média seja de 70 anos. O que pode acontecer? Eu posso ter uns 70 anos, todo mundo concentrado. Aqui, ó. Pode ser assim, ó. Idade média aqui, ó. 70 anos, todo mundo concentrado. Tá? Ou pode ter um outro cenário. Pode ter o cenário 70 anos, mas tem um monte de gente aqui, ó, faz isso, ó. Tá? Ou seja, aqui eu tenho uma variância pequena, aqui eu tenho uma variância grande. Ah, professora, a média deu 70 anos porque na verdade morreu gente de 80, morreu gente de 50, morreu gente de 90 anos, morreu gente de 40 anos, e no final das contas a média ali deu 70 anos. Tá? Agora, não, pessoal, olha só, a gente está vendo aqui que a média deu 70 anos, só que todo mundo estava ali em torno de 70 anos, né? É, menos gente com 80 anos morreu, menos gente, muito menos gente morreu com menos de 70 anos. Então, essa medida da variância do desvio padrão, elas são importantes porque elas te dão uma noção de quão gordinha está a tua curva, o quão próximo da média os teus dados se encontram. Tá? Então, tem dois cenários com a mesma média, e os dois cenários são completamente distintos. Então, precisa analisar isso, sim. Tá? Então, eles são importantes, a variância e o desvio padrão. Certo? Vamos prosseguir. Então já vimos aqui sobre desvio médio, variância. Só que, olha só, de novo, né? Nós temos, vamos lá voltar para a média. Temos o cálculo normal da média e o cálculo da média em termos da frequência relativa. Eu posso usar o mesmo tipo de cálculo, usar as mesmas fórmulas do desvio médio e da variância usando frequência relativa, tá? Então, a fórmula da variância é essa. Só que se você tiver a frequência relativa, eu não preciso usar essa fórmula. Eu posso usar esta fórmula aqui. Mesma coisa com desvio médio, em termos das frequências relativas. E uma coisa que é importante que vocês entendam é que são duas fórmulas, ó, presta atenção nesse igual. É igual, tá? É igual. Ou seja, são duas fórmulas distintas
que calculam o mesmo número. Ah, professor, já tenho em mãos as sequências, então usa essa. Não, professor, não tenho sequência, eu tenho todos os dados, então usa a primeira. Tá? Então, é muito comum na estatística ter várias fórmulas para calcular a mesma coisa. Isso é importante vocês terem consciência. Tá? O que são esses quantis empíricos? Então, vou definir para vocês. Tá? O que é quantil? Quantil é um número que demarca uma determinada... Entenda, um número que demarca uma divisão de porcentagens, uma divisão de quantidades. Tá? Então, a definição correta de quantil é essa aqui. Ó. Vou definir quantil. Então, definimos o P quantil chamado de QP como o número que ele indica, vou colocar assim, é o número que indica a separação entre vou colocar em porcentagem, 100 vezes P por cento, entre os 100 vezes P por cento valores menores que QP e os 100 vezes 1 menos P por cento valores maiores do que QP. Nossa, professor, que definição confusa, não entendi nada. É o seguinte, tá? Então, exemplo, nós já vimos, pô, professor, não vi nada ainda, hein? Mas já vimos sim, já vimos o 50, o 0,5 quantil. Exemplo. Que 0,5, tá? Pensa em proporção. Aqui, ó, 50%. Quem é o número que separa a amostra entre 50% para baixo e 50% para cima? É a própria mediana. Tá? Então, se você tem uma observação, tá aqui, né? Teu conjunto de dados. Tá? Ou seja, quem é que separa? Qual é o número que separa 50% para cá, para a esquerda, e 50% para a direita? É a mediana, já vimos que é a mediana. Só que eu vou chamar de Q05. Ou melhor, como esse Q05 ele é muito especial, eu apelido ele de Q2. Aqui. Vou colocar assim, aqui, igual. Q sem o parênteses, tá? Q2, que é o segundo quantil. Por quê? É muito comum a gente dividir o gráfico em 4 quantis. Então, vou colocar assim, ó. Divisão em
4 quantis, chamados de quartil, porque eu vou dividir em 4, tá? Vou chamar ele de quartil. Quartis. Ou seja, o Q1, o primeiro quartil, ele é a mesma coisa que o Q 0,25, 25%. Isso. Tá? Ou seja, ele é conhecido como primeiro quartil. Depois o Q2, que é o Q05, é o 50%, conhecido como segundo quartil, que é igual mediana. Tá? O terceiro quartil, ele é o Q 0,75. É o terceiro quartil. Tá? Se eu vou dividir o gráfico em 4, eu só preciso de Q1, Q2, Q3, porque o gráfico fica já dividido em 4 partes. Aqui, ó. O gráfico. Vou colocar um gráfico aqui. Mediana é essa aqui, ó. Então, esse valor é o valor que separa 50% para um lado e 50% para o outro. Tá? Aqui é o Q2. Depois, esse daqui, ó. E esse, quem que é o Q1? Q1 separa 25 para baixo, 25% para baixo e o resto para cima. Depois, o Q2, 50% para baixo e o resto para cima. E o Q3? Aqui tem mais 25%. Tá? Então, até aqui 25%, até aqui 50%, até aqui 75% e daqui para cima eu não preciso mais dividir. Tá? Então, é muito comum usar esse tipo de notação, quartil. É muito usado isso em pesquisa salarial. Né? Ah, então, para determinada carreira, para gente que é formado em tal área, eu tenho o salário médio é tal, sendo que o primeiro quartil você ganha, vou inventar aqui, 5 mil reais, a mediana 7 mil reais e o terceiro quartil 9 mil reais, 7 mil reais, meio, 7,5, 8 mil reais. Enfim, então você está definindo, ó, né? Em geral, a grande massa vai ganhar aqui, tem o pessoal que ganha um pouco menos, tem o pessoal que ganha um pouco mais. Então, espera-se que, se você for uma pessoa competente e evoluir na sua carreira, eu espero que você ganhe acima do terceiro quartil, ou seja, que teu salário esteja no quarto quartil. Tá bom? Olha aqui um exemplo. Pegamos um gráfico, né? Um gráfico de barras. Aqui a mediana tá nesse tracejado, separando um gráfico em 50% para baixo e 50% para cima. Né? Olha o resumo do que nós fizemos ali, né? O Q025, Q1, Q05, Q2, Q075, Q3, chamado de terceiro quartil. Ou então eu posso quebrar tudo em porcentagens, eu posso chamar o Q1 de 25º percentil, tá? Eu posso chamar a mediana de 50º percentil, tá? E assim por diante. Eu posso dividir isso em 10 e chamar de decil também. Ó. O Q04, o que é o Q04? Quebra em 40% para baixo e 60% para cima. Eu chamo de quarto decil. Ok? Então estamos estudando aí
simetria no gráfico, né? Estamos separando o gráfico, ó, isso dá para cá, isso daqui. Agora, indicadores de simetria no gráfico são importantes porque ele te diz o seguinte: então o que acontece? A partir dos 70 anos, declina ou aumenta o número de óbitos? Tá? Então, onde que está tem simetria, ou seja, a mesma porcentagem de pessoas com mais de 70 anos e com menos de 70 anos que vem a óbito é igual? Obviamente a gente sabe, né, que isso não é igual. Morre muito menos gente, pensando no corona, morre muito menos gente com 70 anos e a mortalidade ela cresce muito mais a partir dos 60 anos. A mortalidade é muito maior. Então, é esperado que haja uma assimetria, tá? Uma assimetria nos dois lados. Agora, quais são os indicadores de simetria? Eu tenho um indicador de simetria quando eu calculo os quartis, né, e faço essas observações. Olha, se a distância. Pensa, sempre que a gente está lidando com subtrações, pense distância. Tá? Então, a distância entre a mediana e a primeira observação é igual à distância entre a última observação e a mediana? O que eu estou dizendo com isso? Pego o gráfico aqui. Vou montar um gráfico. Aqui, ó. Vou tentar desenhar simétrico aqui, ó. Ou seja, primeira observação, última observação. Tá? Aqui, na verdade, o gráfico eu desenhei contínuo. Podia desenhar contínuo mesmo, não tem problema. Tá? O que acontece? A gente vai trabalhar com parte discreta, parte contínua. Eu vou desenhar contínuo, só para ilustrar a explicação mesmo. Podia ter deixado aquilo. Tá? Então, aqui, ó. Primeira observação. Pega aqui a última observação. A distância Q2 menos Q1. Aqui é Q2. Tá? Aqui é X1. Aqui é Xn, é o último. Tá? Essa distância é igual a essa. Distância e distância. Vou colocar assim, ó, D1, D2. Pergunta, distância 1 é igual à distância 2? Isso aqui é um grande indicador de simetria. Tá? Eu posso pensar na distância entre os quartis também. Pensa aqui, ó. Olha para o Q1, olha para o Q3. Essa distância aqui, ó. Vou chamar de D3, D4. Distância 3, distância 4. Tá? Elas são iguais? D3 igual ou não ao D4? Tá? E assim por diante. Tá? Aqui eu estou comparando a distância do Q1 ao Q3, ó. Do Q1 ao Q3. Vou colocar... Nem tem mais cor aqui, né? Vou colocar em verde. Do Q1 ao X1, desculpa. Tá? Essa distância aqui, ó. Do Q1 ao X1. Vou chamar de D5, bem criativo, né? D5 e aqui D6. Pergunta, D5 é igual a D6? Tá? Aqui seria D5, D6. Essas aqui embaixo são D3, D4. D3 aqui é 1, aqui é 2. Isso. Então, D3, D4. E aqui, D1, D2. Elas são iguais ou pelo menos, porque a gente usa esse símbolo aqui, ó, são pelo menos parecidas, tá? São próximas. Não precisa ser exatamente igual, mas se for próxima já é um indicador de simetria. Tá? Ou aproximado, né? Tá? Então esses são indicadores de simetria. Tá?
Olha um gráfico simétrico aqui. Tá? Ele é bem simétrico. Isso aqui é uma curva normal, certinha. Esse tipo de curva a gente vai estudar muito. Principalmente final desse curso nosso e estatística 2, 3, enfim, todas as outras estatísticas vão estudar modelos normais e binomiais. Prosseguindo, olha só o que a gente chama de simetria à direita. Tá? Então, tapa, fazer isso aqui, ó, esconde, pensa no ponto máximo. Tá? O que acontece? Ela está mais esticada para a direita, então a gente diz que ela é assimétrica à direita. E nesse caso, tá? Ela tá deformada, ela tá mais esticada à esquerda. Tá? Então, isso são gráficos assimétricos. Certo? Quer dizer, quando a gente pensa em mortalidade, acima de 60, de 70 anos, tem que ver qual que é a média da, da mortalidade do corona, tá? Então, o que a gente pensa? Olha, vai ter um gráfico, vai ter alguma coisa semelhante a isso daqui. Né? E ele também, no caso do corona, ele também não vai se arrastar muito, 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 porque você não tem pessoas com 130, 140 anos. Né? Então, ele vai ter uma assimetria para cá e vai morrer rápido o gráfico. Vai ser alguma coisa do tipo. Tá? Olha só um outro tipo de gráfico muito, muito interessante para gente. Box plot. Esse gráfico é muito importante. Tá? O que é esse box plot? É o gráfico de caixa. Tá? Nesse gráfico, ele te diz ao mesmo tempo os quartis e outliers. Já vou falar que são esses outliers. Tá? Então, aqui, ó, nessa parte principal aqui do gráfico, no meio, tem que vir a mediana. Tá? É o valor da mediana, ó, tá aqui, ó, já estava aqui para mim. Tá? Aqui embaixo, a caixa ela vai ficar limitada a Q1 e Q3. Tá? Então você, na hora de construir o box plot, limita embaixo da caixa Q1, limite em cima da caixa Q3. Por quê? Aqui, né, tá de 25, 50, 25. Aqui dentro já tem 75% da amostra, né? Aqui, até aqui são os 25 inferiores e os 25 superiores. Então aqui dentro, 75 não, né? 50% da amostra. Tá? 25% aqui, 25% aqui. E como é que você calcula essas hastes? Você vai pegar o DQ. O que é o DQ? DQ é a distância interquartil. Tá? Vou deixar anotado aqui, ó. DQ é igual a o Q3 menos o Q1. Então, distância entre Q3 e Q1. Você vai multiplicar isso por 1,5 e somar com Q3. Então, essa hastezinha aqui, ó, vou chamar ela de limite superior, LS. Limite superior. Então, como é que calcula o LS? Limite superior é igual a Q3, olha para o Q3 aqui, Q3, mais 1,5 vezes a distância de Q. Vezes 1,5 vezes essa distância aqui, ó. Tá? Ou seja, o tamanho da caixa vezes 1,5. E a de baixo, marcar em verde,
vou chamar de limite inferior. Tá? Limite inferior é a mesma coisa, só que para baixo. É o Q1 menos uma caixinha e meia. Tá? Esse é o limite inferior. Agora, todos os dados que estiverem acima do superior e abaixo do inferior, eu chamo de outliers. Aqui. Tá? Então, esses valores aqui, ó, tá? Todo mundo que está abaixo do inferior e acima do superior, eu chamo de outliers. Tá? São pontos que estão fora da minha da minha de uma zona que comporta uma porcentagem muito grande da minha amostra, tá? São valores muito afastados. Tem gente que chama de ponto fora da curva, mas que aqui não tem curva ainda, né? Ele está afastado na curva. Tá? Isso vai fazer sentido um pouco mais para frente, chamar isso de ponto fora da curva. Tá? Como é que produz esses gráficos boxplot no Excel? Gráfico de pizza, barra, histograma, eu não preciso falar para vocês. Os alunos se arranjam num instante. Se eu falar assim, ó, gente, eu quero um gráfico de pizza, vamos lá, façam a tua análise aí da P2, gráfico de pizza. Vocês vão fazer isso melhor do que eu. Rapidinho vocês fazem. Agora, boxplot, o pessoal se perde pra caramba. Então, ó, presta atenção aqui. Como que faz o boxplot? No Excel, você vai entrar, pega o teu conjunto de dados que você quer fazer o boxplot. Você vai marcar aqui, ó, caixa estreita. Marca todos os gráficos e caixa e caixa estreita. Tá? Ele já vai te dar essa opção aqui. Boxplot. Tá certo? Uma outra curiosidade do Boxplot, vou voltar aqui um slide, que o Excel já faz isso automaticamente. Em geral, marca-se a média. A mediana está aqui o tracinho. Esse tracinho aqui é mediana. Tá? Mas em geral, marca-se a média como um X. Média. Tá? Então, qual que é a observação? Em geral, marca-se com um xizinho, uma cruzinha, a média. Tá? Nesse caso, olha só quanta coisa tem para a gente observar no boxplot. Tem o 25%, o 50%, o 75%, tem uma vez e meia essa distância aqui, e ainda você mostra quem está muito distante, né? E você mostra também a média, tá? Então, por exemplo, quem pode ser um outlier pensando lá no coronavírus? Né? Vamos supor que, olha, até as pessoas com 70 anos, 80 anos estão morrendo, tá? Tem um alto índice de mortalidade ao redor dessa faixa. Ainda tem gente um pouco mais jovem, morreu um cara de 50 anos, morreu um senhor de 85, 90 anos, tal. E aí o que acontece? Aqui aparece um ou dois casos, que eles não são relevantes, de crianças com 9 anos. Tá? Então, são 180 casos de pessoas que estão aqui nessa faixa e uma que tem 9 anos de idade. Então, esse caso é irrelevante para o estudo. Ele é um outlier. E apareceu também um caso de um senhor de morreu com 110 anos. Puxa, está muito acima do, do, do limite superior. Então é um outlier também. Tá? Então significa que o meu gráfico está concentrado muito nessa região. Coisas que estão abaixo do limite inferior são insignificantes. Tá? A mortalidade gira em torno dos 80 anos.
São 400 pessoas ao redor do mundo, morrendo 50 idosos e 2 crianças. Tá? Então, esse número é relevante. Tá? Cabe até estudar se as crianças morreram de talvez uma outra causa até. Né? Às vezes a gente pode confundir isso. Tá? Ou às vezes morreu do corona porque tinha também um outro problema, havia comorbidade nas crianças. Tá? Ou então morreu porque deu azar. Tá? Pessoas dão azar, infelizmente. Tá bom? Então, para o estudo do caso, não é tão relevante assim. Ok? Então, caixa aqui no Excel. Olha um exemplo de outlier. Gráfico usando o box plot das 15 maiores cidades do Brasil. Os 15 maiores municípios do Brasil. Tá? Tá aqui, ó. São Gonçalo e Salvador, tá? Já estão muito acima. Para pegar essas duas cidades aqui, você já está muito acima dos 75%, muito abaixo do 25%. Rio de Janeiro e São Paulo são outliers, são muito maiores do que a média. Tá? Então, se você olhar para... Voltou? Voltou. Se você olhar tanto para tamanho populacional como extensão territorial, tá? O que acontece? São Paulo e Rio de Janeiro são, de fato, outliers, porque não correspondem à média do Brasil. Eu não posso tomar São Paulo como referência, não posso tomar Rio de Janeiro como referência nestes casos. Olha só, Q1, Q3 e aqui, né, peguei uma curva normal, tá aqui, ó, mediana, Q1, Q3. Aqui já, entre Q1 e Q3, já tem 50% do gráfico. 50% da massa do gráfico já está aqui, ó. Aqui. E aí, o que acontece? Se você pegar essa distância D, aqui é o limite superior, ou seja, é o Q3 mais 1,5D. E aqui, limite inferior. Aqui é o LI. Tá? Ou seja, aqui vai ficar Q1 menos 1,5D. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Q3. Ah, maravilha. Coloquei certinho. Tive a impressão que tinha colocado errado. Certinho, tá? Então, aqui, ó. Entre o limite inferior e o limite superior, tá? Já tem 99,3% da amostra. Você está entendendo? É muita coisa. Isso para essa curva normal, mas em geral acontece isso também. Tá? Por isso que a gente chama, olha, apareceu um cara que está acima do limite superior, a probabilidade de você pegar esse tipo de caso é 0,01%, é muito pequeno. Tá? Limite inferior também. Tá? Então, se você estuda dentro dessa faixa, já está pegando mais do que 99% dos casos. Tá certo? Ok. Então, eu vou parar aqui com a aula sobre medidas de posição. Tá? Vou deixar para vocês o PDF e a gente bate mais um papo sobre análise bidimensional. Aqui. Paramos. Opa. Aqui, paramos aqui. Tá? Então, já já eu gravo mais uma aula para vocês sobre análise bidimensional. Se vocês quiserem, vou voltar a cabeção, olha só, vou ficar grande, hein? Tô grande. Tá. Se vocês quiserem já incluir na P2 de vocês a parte de análise bidimensional, pode incluir. Tá? Eu não vou penalizar vocês. Quanto mais, melhor. Mas eu vou deixar a aula de análise bidimensional já para P3. Tá bom? Então, para P3 vai ficar análise bidimensional, vai ficar bem curtinho,
uma aula ou metade de uma aula para análise bidimensional e probabilidade, tá certo? Tá, então se você quiser já assistir a aula, eu já vou disponibilizar já as duas juntas, mas encerramos aqui, cortamos aqui a parte da P2. Então, na tua P2 ia ser muito bacana constar aí o box plot, constar as medidas, o quartil 1, quartil 2, quartil 3, tá? Olhar para os quantis, média, mediana, gráficos que a gente viu lá na P1, gráfico de pizza, gráfico de barra, tá? Olha para isso, procura assimetrias no gráfico e se você já quiser adiantar, já pode colocar alguma coisa a respeito das análises bidimensionais. Mas, por enquanto, encerramos a P2 por aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês. Qualquer coisa, por favor, me procurem. Tá? Estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.